Naturalmente que existem diferenças entre o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo, mas essas diferenças são menores entre um conservador e um liberal do que entre um conservador e um socialista. De certa forma, porque o socialista tende a transportar para a esfera política uma maior tentação de redesenhar a sociedade. De certa forma, há uma tentativa por parte do socialista de redesenhar a sociedade. E eu, quando estou a falar de socialistas, eu estou a falar, enfim, para percebermos a nossa linguagem, eu estou a falar daquilo que na Europa continental se designa por liberal. Ou seja, os socialistas são os herdeiros da tradição revolucionária francesa. Quando eu falo de liberais, eu falo dos herdeiros da Revolução Gloriosa Inglesa, a Revolução de 1688. Os conservadores são aqueles que se opuseram à Revolução Francesa de 1789. E, portanto, de certa forma, há uma contiguidade histórica entre os liberais e os conservadores. Como eu disse, o Burke era um liberal. Era um Whig, não era um Tory, era um Whig. Era um herdeiro da Revolução de 1688, que foi uma revolução que se fez contra a tirania do monarca, e, portanto, há uma continuidade histórica entre uma coisa e outra. Agora, existem diferenças no conservadorismo contemporâneo e no liberalismo contemporâneo. Em relação ao Estado, com certeza que existem diferenças. O liberal entende que o Estado... Um liberal tende a entender que nós vivemos na Europa do século XIX, em que é possível ter um Estado que seja um guarda noturno. O Estado retira-se da esfera pública, reduz a sua expressão mínima, permitindo que a sociedade, que o liberal vê como uma coleção de indivíduos e não como uma comunidade, o liberal entende que o Estado deve retirar-se da vida dos indivíduos e que devem ser os indivíduos a construir as suas vidas. O conservador não tem uma visão tão passiva do Estado. De certa forma, existem áreas de atuação do Estado que devem ter uma participação ativa por parte desse mesmo Estado, na saúde, na educação, no ensino, na própria preservação de um sistema de pesos e contrapesos que permitem o desenvolvimento de uma comunidade constitucional. Ou seja, o conservador tem uma visão um pouco mais ativa do papel do Estado numa sociedade política do que propriamente um liberal. E isso deve-se ao facto, para um conservador, a unidade essencial de uma sociedade não é o indivíduo isoladamente considerado. O conservador não sabe o que é o indivíduo. Não sabe o que é essa abstração. Porque não existe, de certa forma, o indivíduo. Existem pessoas que têm as suas histórias pessoais, que estão inseridas nos seus grupos de amigos, de famílias, na sua profissão, que têm os seus afetos, etc, etc, etc. E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, a grande oposição entre um autor liberal, embora um liberal de esquerda como Rawls, que é, sem dúvida, o mais influente pensador político, se calhar, do século XX, e as críticas que lhe são feitas por conservadores, por exemplo, o problema está no facto de Rawls ter estabelecido uma teoria da justiça com base numa abstração. Como alguns saberão, a teoria da justiça de Rawls, que foi, de certa forma, o que o lançou para a estratosfera, é uma teoria da justiça que parte de uma situação hipotética, em que os indivíduos de uma determinada sociedade nada sabem uns sobre os outros, encontram-se protegidos por um véu de ignorância, etc, etc. E aquilo que os conservadores dizem, e de facto esta crítica é fatal, onde é que existe essa sociedade? Em nenhum sítio, na cabeça do Rawls. Porque a sociedade como nós a conhecemos, nós conhecemos os nossos professores, os nossos alunos, os nossos vizinhos. Nós vivemos em comunidade e, portanto, a reflexão política deve começar pela comunidade. E, nesse sentido, é impossível, e estou apenas no primeiro ponto que referiu sobre a teoria do Estado, é impossível ter uma teoria do Estado em que o Estado olha para a sociedade como se a sociedade fosse uma coleção de indivíduos abstratos. Não pode olhar assim. Um Estado tem que, para um conservador, garantir as teias de relacionamento social e comunitário. Porque é isso que as sociedades são feitas. É de ligações entre indivíduos, é de ligações entre comunidades, entre tradições, entre associações, etc, etc. A escola, a igreja, a empresa, a família, etc, etc, etc. É isso que nos dá substância como seres humanos. Não o facto de sermos indivíduos
desligados, sem laços. Em relação aos costumes, é exatamente a mesma coisa. O liberal tende a advogar uma posição de neutralidade em relação a diferentes concepções do bem. Isto acaba por ser autodestrutivo. Porque se um liberal parte do pressuposto de que sobre diferentes concepções do bem repousa uma atitude neutral, isso coloca o liberal numa posição potencialmente relativista. Porque nós podemos partir do pressuposto de que a posição liberal também é uma entre várias. E, de certa forma, é isso que se passa na Europa, em França e, sobretudo, na Inglaterra, em que nós vemos que há situações sociais, relacionadas, sobretudo, com a imigração islâmica, em que a neutralidade do Estado perante diferentes concepções do bem permitiu que, em muitas comunidades, por exemplo, as relações pessoais não se regulem pela lei, pelo Estado de Direito, mas se regulem, por exemplo, pela Sharia. Porque a neutralidade perante diferentes concepções do bem é inevitavelmente isso que tem que levar. Ou seja, se não há nenhuma razão substantiva para defender certos valores que essa comunidade considera fundamentais, e se o Estado é apenas um guarda noturno, neutro, perante diferentes concepções do bem, então ele não tem nenhuma autoridade para proibir determinadas concepções do bem. Esse é o problema. E, portanto, em termos de costumes, naturalmente que sim, um conservador tende a dar preferência à continuidade. A dar preferência aos costumes, não apenas porque eles são costumes. Um conservador não é um antiquário. Ele não valoriza, por exemplo, a família porque é muito bonitinho a família. Porque a família... Não. O conservador acha que determinadas instituições, ou valores, ou princípios, devem ser preservados por dois motivos. Primeiro, porque eles são úteis à sociedade. Mas, em segundo lugar, porque eles são benignos. Ou seja, existe um critério de utilidade e de benignidade. Em terceiro lugar, em termos de projeto político, eu não poderia estar mais de acordo. De facto, aquilo que distingue o conservador de um liberal ou de um socialista é a atitude reativa do conservador por oposição à atitude ativa de um socialista ou de um liberal. De certa forma, é como se um socialista ou um liberal está sempre em atividade. Ele não para, ele está sempre a querer construir qualquer coisa. E algumas dessas coisas são, obviamente, meritórias. Um liberal poderia dizer que ele dá a vida e o suor e o sangue e as lágrimas para cada vez mais vivermos numa sociedade de liberdade individual. É legítimo. Um socialista dir-lhe-á que ele não para dia e noite porque quer viver numa sociedade onde exista a maior igualdade possível. É legítimo. Um conservador não está a trabalhar 24 horas por dia. Como lhe disse, ele tende apenas a reagir quando vê uma ameaça, que seja uma ameaça séria a instituições ou princípios que ele considera que são fundamentais para que a sociedade continue a existir como sociedade. E nesse sentido, acho que sim, que pelo menos no mundo atual, no mundo globalizado atual, aquilo que me parece é que a principal contribuição do conservadorismo é precisamente pela revalorização de uma concepção de natureza humana que não tem necessariamente que passar por uma ideia de divindade ou de Deus. Ou seja, é perfeitamente possível que as pessoas defendam que o ser humano, pelo simples facto de que é ser humano, tem que ser respeitado na sua dignidade básica e essencial, por exemplo, por via empírica. Porque nós chegamos à conclusão que nenhuma sociedade sobrevive se os seus membros são torturados, são humilhados, são oprimidos, são chantageados, etc. E existem muitos pensadores ao longo da história da filosofia que chegaram a uma concepção de natureza humana, de dignidade da pessoa humana, sem ser necessariamente por via religiosa. O David Hume é provavelmente aquele que mais contribuiu para um estabelecimento de uma concepção de natureza humana, e o David Hume era ateu. E, portanto, mais importante do que procurar... eu estou a dizer isto por um motivo, não porque não seja importante uma concepção de natureza humana que venha por via do direito natural e da lei natural e, em última análise, por uma concepção de divindade. O que eu estou a dizer é que aquilo que normalmente os críticos do conceito de natureza humana dizem a uma pessoa que defende o conceito de natureza humana
é que essa pessoa está a ser religiosa. Você fala assim porque você acredita em Deus. Mas eu não acredito em Deus e, portanto, não estou obrigado a uma concepção de natureza humana. Essa ideia de dignidade da pessoa humana, que é isso? Isto não é a Bíblia. Normalmente, isto depois é dito com muita arrogância, porque normalmente é a arrogância da ignorância. O que se pretende apenas dizer é que é possível defender uma concepção de natureza humana independentemente das pessoas acreditarem ou não em Deus. E por concepção de natureza humana pretende apenas significar que as pessoas não podem ser reconhecidamente humanas se não estiverem certos requisitos preenchidos. E não interessa se a pessoa está no Brasil, na China, no Irã, na Turquia, onde quer que seja. E aí recuperamos, evidentemente, a célebre a posição shakespeariana. Será que nós não sangramos quando nos cortamos? Será que não choramos? Etc, etc. De facto é isso. Há uma comunalidade do ser humano que é igual, que é universal. E, portanto, um caso prático, quando se afirma que, por exemplo, o apedrejamento de mulheres adúlteras, isto é apenas para dar um exemplo, tem que ser respeitado porque faz parte da tradição local. Um crítico desta posição deve dizer, não pode ser tolerado, porque existe uma concepção de dignidade humana que está a ser violada, independentemente de ser na Arábia Saudita, em Portugal, no Brasil, onde quer que seja. E portanto, eu concordo absolutamente com a sua observação, a sua pergunta. O maior contributo que o conservadorismo pode dar é precisamente o de relembrar que existem determinados valores sem os quais nenhuma sociedade se pode considerar humana. Aquilo que eu quero dizer quando falo que as pessoas não podem ser vistas como indivíduos, apenas e só, e esta é, por assim dizer, o coração da teoria revolucionária francesa, é que os franceses começaram por afirmar que as pessoas eram dotadas de determinado tipo de direitos. Direitos inalienáveis, que eram apenas direitos pelo simples facto dessas pessoas serem pessoas. O grande problema é que quando nós partimos deste pressuposto, nós estamos a abrir o caminho para que a aplicação prática destes direitos implique qualquer tipo de arbitrariedade e de violência. Eu, quando estou a falar de natureza humana, eu não estou a falar de direitos humanos. Ou seja, há uma distinção, que é uma distinção que tem que ser muito subtil. Ou seja, quando eu falo de natureza humana, eu estou a falar em sentido negativo. Ou seja, eu estou a dizer que existem determinadas situações que não podem ser feitas. Não estou a dizer que o facto das pessoas terem direitos faz com que elas possam fazer algo. Ou seja, a implicação não é positiva, é negativa. Isto pode parecer um preciosismo gramatical, mas não é. Porque é muito diferente eu dizer que, por exemplo, o senhor tem direitos humanos que lhe permitem fazer isto, ou eu dizer que o senhor, porque é um ser humano, está protegido contra aquilo. E, de certa forma, o que me parece que aconteceu na Revolução Francesa é que houve, por parte dos revolucionários franceses, uma subversão da tradição naturalista. Eles leram mal a tradição naturalista. Ou, de certa forma, eles procuraram instrumentalizar a tradição naturalista para os seus próprios fins. Quando a tradição